Olá, seguidores! Nós estamos aqui de volta para apresentar um tema muito importante para a vida dos cristãos, para a vida dos crentes, aqueles que têm interesse em conhecer mais de perto as doutrinas, os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então nós começamos esta série a respeito dos dons ministeriais, mas queremos fazer algumas considerações preliminares a respeito deste assunto. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que são dons ou ofícios ministeriais, estão descritos na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Mas existem outros registros desses mesmos ofícios e até um pouco mais ampliados, tanto na carta aos Romanos, como também na carta de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. Portanto, nós vamos hoje nos ater em cima especificamente da carta aos Efésios, porque é nesta carta onde o apóstolo Paulo traz considerações a respeito da existência e do propósito desses dons e destes ofícios. Eu quero dizer que tanto faz falar dons ministeriais como ofícios ministeriais. Mas eu gostaria de pontuar, primeiramente, que não existe hierarquia entre eles. Os dons têm propósitos muito específicos. Hoje em dia, a Igreja do Senhor Jesus, em várias partes do mundo, consideram principalmente o chamado do pastor como o principal. Eu não quero discutir esse assunto, embora tenha a opinião formada a respeito dele. A importância do dom ministerial, do chamado, do ofício ministerial do pastor é importantíssima, porque é o pastor que convive muito mais de perto com as ovelhas, com a igreja, com o corpo de Cristo do que os outros. Mas hoje nós vamos tentar passar para vocês exatamente as características principais de cada um dos ofícios ministeriais, para que então você poder posteriormente estudar o assunto, porque ele é importante para o corpo de Cristo. E uma das coisas mais importantes que somente a epístola aos Efésios pontua, somente aqui é que nós vamos encontrar exatamente os principais propósitos para a existência e o desenvolvimento desses dons ministeriais. Eu gostaria de ler com você um pequeno trecho que se encontra exatamente em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, e daí nós poderemos prosseguir discutindo, pontuando assuntos importantes dentro destes aspectos, dentro desse dom. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora vamos ao propósito. Para o propósito de preparar os santos. Você é santo, então você é o destinatário do trabalho desses dons, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, preste atenção no versículo 13, até que todos, há um concurso temporal aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então eu faço uma pergunta: será que o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus, neste ano 2024, já atingiu a plenitude de Cristo? A resposta, obviamente, é não. Então, a Igreja ainda está buscando atingir isso, e eu não sei quantos anos nós viveremos para testemunhar esta plenitude. Na verdade, é indistinto saber isso, mas é importante que você saiba que a igreja ainda não foi
plenamente edificada. E ela está sendo edificada com esse trabalho que os homens e as mulheres de Deus que foram destacados nesses ofícios trabalhem e se esforcem e busquem o Senhor e recebam dele a revelação suficiente para construir, para edificar o corpo de Cristo. Então, mediante essas palavras introdutórias, você já percebe que os dons ministeriais são presentes de Deus para a igreja através de alguns que vão se dedicar a isto. Eu gostaria também de pontuar que existe uma diferença importantíssima entre os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são nominados, são 9 dons ao todo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Logo, nos primeiros versículos, você tem uma lista dos dons espirituais. E pontuando, esses dons espirituais pertencem ao Espírito Santo. Já os dons ministeriais, eles são doações de Deus para ministros, para pessoas. Então eles passam a pertencer ao corpo de Cristo, aos ministros. Então, primeira diferença, os dons espirituais são dons do Espírito Santo e ele vai usar esses dons da maneira como ele entende, como ele bem entender. Já os dons ministeriais são equipamentos que pertencem ao corpo de Cristo, dados pelo Senhor, porém endereçados a pessoas. Muitas vezes nós temos visto claramente pastores, por exemplo, ou mestres, ou apóstolos, que exercem funções em determinado ministério, mas na verdade eles foram chamados para outro ministério. Então isso pode ser um equívoco que faz a igreja de Cristo sofrer. A edificação fica prejudicada. Então é preciso que os ministros tenham clareza do seu chamado, tenham absoluta certeza daquilo que Deus quer para eles. Eu, por exemplo, opero no dom ministerial do ensino, então eu tenho clareza a respeito disso. Eu não sou um pastor, eu não apacento ovelhas e, embora eu reconheça que o pastor, esse dom ministerial, esse chamado, esse ofício, seja dos mais importantes para a edificação do corpo de Cristo. Mas eu não sou pastor, eu sou um mestre, então eu me atenho a isso. Se algum dia o Senhor me chamar para outro ofício ministerial, eu devo estar pronto para reconhecer isto e atuar neste outro dom. Portanto, essas palavras introdutórias são importantes para que você entenda exatamente alguns aspectos que são fundamentais para que você possa entender exatamente onde e quando devem operar os dons ministeriais. Então, nós queremos solicitar a você que você se inscreva aí no canal e vamos começar ou continuar este assunto tratando especificamente do dom ministerial do apóstolo. Até a próxima oportunidade.